Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Jéssica. Meu nome é Rodrigo. E juntos nós somos Bonitinho! Hoje estamos aqui para conversar com vocês de uma forma bem descontraída, bem informal, porque tem história, viu? A gente vai contar os nossos perrengues, os nossos 5 maiores perrengues aqui na Austrália. Porque aqui na Austrália não é só o que o Instagram mostra não, tá, gente? Tem perrengue sim! Exatamente, mas antes de começar o vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscreve no canal se não está inscrito ainda e vamos lá! Começar! A gente vai falar aqui de alguns perrengues que a gente já passou por aqui, mas só lembrando que esses são só alguns, tá? É, porque a gente já perdeu as contas, né? E 2 dos maiores perrengues que a gente teve foi logo no começo, logo quando chegamos na Austrália. Perrengue. É bem comum, né? No começo a gente tá perdido, ainda tá conhecendo todo o ambiente, o país, é uma cultura diferente, tudo novo. Exatamente, né? E a gente era marinheiro de primeira viagem, né? Então já chegamos aqui logo de cara, tivemos que enfrentar todas essas diferenças culturais, teve todo aquele choque e aconteceu coisas por aí. É. Bom, ao contrário do que muitos pensam e do que a gente também pensava, na Austrália ninguém rouba ninguém, lá é tudo muito seguro. De fato, é muito seguro. Os roubos, furtos são muito raros de acontecer, mas não são descartados, tá? E foi isso que aconteceu com a gente. Exatamente. E você tem também botar na sua cabeça que aqui não é só australiano, tem pessoas de tudo quanto é nacionalidade. E na nossa primeira semana aqui na Austrália, infelizmente nosso Airbnb foi cancelado durante o voo e a gente teve que ficar num hostel dividido com 6 pessoas, eu e a Jéssica e mais 4 pessoas que a gente nunca viu na vida, né? Não conhecia e as nossas malas estavam lá, todos os nossos pertences estavam lá durante as 24 horas e nós não estávamos lá o tempo todo, então alguém poderia mexer nas nossas malas, mesmo com um cadeado, alguma coisa. Mas aconteceu, né? Era a forma mais barata de se hospedar. Depois dessa primeira semana, nós encontramos uma casa compartilhada para a gente morar. E quando nós estávamos nesse processo de levar as nossas malas até essa nova casa, parte dos nossos pertences estava ainda naquele hostel. E nesse meio tempo, quando a gente voltou para pegar o restante, foi aí que roubaram. Sim, nós estávamos carregando dinheiro sempre, né, em espécie que a gente trouxe com a gente. Deixei a minha mochila em cima da cama, né, que eu voltei, já tinham roubado. É, exatamente. E a gente levou um tempinho para perceber. Observar. Quando a gente foi no banco para depositar o dinheiro, a gente comparou ali as quantidades, a que tava comigo, a que tava com a Jéssica e a gente lá. Não, peraí, isso daqui tá errado, né? Então a gente, né, pensou onde é que tava esses envelopes. Tava na mala e tava no hostel, então aconteceu lá. E depois foi uma sequência de coisas que a gente foi observando. Na última noite, quando a gente já tinha levado as coisas lá pra casa, mas voltou pro hostel, né, pra dormir a última noite, a gente observou que o pessoal que tava dividindo o quarto com a gente já não conversava com a gente, eles estavam evitando contato. Eles estavam nos ignorando, eles não conversavam com a gente. E antes a gente tava conversando normalmente. E aí ficou uma sensação, assim, um clima bem pesado, a gente não tava entendendo o porquê daquilo. Mas depois a gente começou a associar as coisas, né? E foi um dinheiro, assim, que fez muita falta pra gente. Principalmente nesse início, a gente buscou a ajuda ali do hostel, mas eles falaram, olha, esses são os seus pertences, é a sua responsabilidade, está no seu quarto, não tem nada que podemos fazer, a gente não pode sair por aí interrogando o pessoal, então infelizmente a gente perdeu e foi uma quantia relativamente alta, né? Principalmente pra gente que tava chegando, aquele dinheiro fez sim muita falta e foi já um perrengue de início que fez a gente tomar sempre precaução, né? Por mais que é um país seguro, as pessoas são muito educadas, todas se respeitam, mas mesmo assim todo cuidado é pouco.
Então vamos para o nosso segundo perrengue, né? Saindo do hostel, nós fomos para essa casa compartilhada, onde nós alugamos um quarto para casal com banheiro. Então tinha chuveiro, né? O banheiro e o nosso quarto, era uma suíte. E nesse quarto nós tivemos uma surpresa, nós não tínhamos cobertas lá. E como nós chegamos aqui na Austrália, nós não sabíamos direito aonde nós poderíamos fazer as nossas compras, aonde seria o melhor lugar para comprar, né? Um cobertor ou um travesseiro, alguma coisa assim. Nessa correria ali, acabou chegando a noite e a gente não tinha comprado nada. Então a gente pensou assim, bom, vamos colocar mais roupas, né? Ou vamos jogar uns casacos ali por cima e vamos dormir essa noite, e no dia seguinte vamos procurar um lugar ali pra gente comprar uma coberta. Só que o detalhe é que a gente vem aqui em julho e era ainda inverno, tava frio pra caramba, porque aqui na Austrália não é só solzão não, tem vento, faz frio, e aquele dia não foi diferente. E naquele dia que a gente mudou, a gente teve aula, né, durante o dia todo. Saímos da aula e já fomos direto pra casa. Chegando lá, a gente não se deu conta que a gente ia precisar de uma coberta. A gente deveria ter pesquisado um lugar pra comprar, alguma coisa assim. E a gente foi deixando, e a noite chegou e a gente não tinha coberta. E naquela noite foi a noite em que a gente não dormiu. E não foi por conta do jet lag. Seria, né, essa mudança dos fusos horários ali que te deixa meio que maluco aí, não sabe se dorme, não sabe se acorda, não sabe se é hora do almoço ou não, muda tudo o fuso. Até se acostumar com o fuso. Foi justamente por conta do frio, gente. Pensa num frio em julho. A gente colocou todas as roupas possíveis, jogamos roupa em cima da gente pra tentar se esquentar. Cachecol, né? E foi não terrível, foi o suficiente. A gente tava lá encolhidinho, né? Abraçado ali, ó, tremendo, tremendo. Nossa, foi terrível. Foi a noite mais longa, com certeza. Terceiro perrengue foi voltado pra mim, né? Isso aconteceu comigo, eu tava sozinha, sem ninguém. Aqui na Austrália, como vocês sabem, é fundamental você ter o seu celular com internet e bateria o tempo todo. Justamente porque você usa o GPS pra tudo, até pra você caminhando você precisa do GPS. Eu consegui um trabalho, né, pra limpar uma escola, eu trabalhei uma vez nesse lugar só. Fiz o meu trabalho, enfim, voltando pra casa, aconteceu que a minha bateria acabou. E eu tava no meio do nada. Imagina, ali nas primeiras semanas que a gente chegou, mal conheci o trajeto pra voltar pra casa. E meu inglês era zero, né? Não conseguia me comunicar direito. E aí pensa a situação. Eu peguei o ônibus errado. Quanto mais eu andava, mais eu ficava perdida. Até que uma hora eu desci do ônibus, parei, sentei, respirei, depois de eu já ter chorado horrores, porque realmente essas coisas assim mexem muito com o teu psicológico, porque você quer perguntar, você quer se expressar e você não consegue. E eu me vi numa situação muito, realmente assim, muito ruim. E quando a gente fala desses ups and downs, né, dessa montanha russa morando na Austrália, é principalmente nesses momentos ali do começo, né, em que a gente tem que se adaptar a tudo novo e às vezes você tem essa barreira da língua, né? Então, nesse começo, teve muitos momentos em que eu chorei horrores, que eu me sentia sem voz. É como se você tem várias ideias e você não consegue colocar em prática por conta do inglês. Mas, enfim, fiquei lá um pouco, pensei o que eu podia fazer e eu vi um grupo de adolescentes saindo de uma escola e voltando pra casa e todos entraram nesse ônibus, né? Eu não sei nem o lugar e eu entrei nesse ônibus e eu segui, né? Até que esse ônibus foi pra uma outra região, pra uma outra praia, onde trocava e então ia pra City. Eu vi que tava lá, City, né, que ia pra cidade. Então eu resolvi pegar esse ônibus e aí esse ônibus me levou pra cidade, né, pro centro da cidade. E daí eu me localizei e consegui voltar pra casa. Mas isso eu já cheguei em casa de noite. Rodrigo preocupado porque eu não atendi o celular, eu não sabia onde eu tava, mas enfim.
Já o quarto perrengue aconteceu comigo. Quando eu estava trabalhando com essas entregas de comida, no caso foi para o Uber Eats, eu estava trabalhando no bairro de King's Cross, aqui em Sydney. E eu estava ali na frente do restaurante, sentado ali numa mesinha, ali num banquinho, esperando a próxima entrega, tava mexendo no meu celular. De repente, eu tava ouvindo ali o pessoal conversando alto, né, algumas risadas, né, um grupo se aproximando, mas assim, eu tinha ignorado, porque em King's Cross é um bairro super movimentado, e do nada, um baque assim na minha cabeça. Alguma coisa atingiu a minha cabeça de uma força tremenda. A minha sorte foi que eu estava com capacete, então o capacete me protegeu. E quando eu tava olhando ali ao meu redor, o que aconteceu? Eu olhei pro chão, tinham aqueles capacetes ali de labor, aqueles capacetes de pedreiro que são super resistentes e grandes. No chão, alguém tinha jogado um capacete daqueles na minha cabeça, e por sorte atingiu só o meu capacete da bike. Então eu estava, né, só um pouquinho tonto. Quando eu olhei ali ao meu redor, tinha um grupo ali, ó, me cercando, rindo e apontando pra mim, né? E eu só peguei, olhei pra eles e quem fez isso? Quem jogou esse capacete? Quem é que fez isso, né? Eu tava, né, já explodindo ali de raiva, porque nossa, eu tava ali na minha, né, uma boa ali no meu canto trabalhando, e do nada alguém faz isso, né, sem motivo algum. E o pessoal tava lá me cercando, né, rindo e tudo mais. A primeira pessoa que tava na minha frente, eu peguei assim, nossa, numa explosão de raiva, acabei, né, derrubando aquela pessoa na minha frente. Daí eu achei, nossa, agora ferrou, né? Eu reagi, não deveria, agora provavelmente o pessoal vai partir pra cima e querer me espancar aqui. Mas não, pelo contrário, o que aconteceu? A roda abriu e eles ficaram tudo ali, dando um passo pra trás, achando que eu tava querendo partir pra cima de todo mundo ali. E daí eles começaram a falar, não, você tá errado, não sei o que. Tinha uma pessoa ali que tava jogando moedas em mim. Nossa, estavam... Eles estavam bêbados, né? Sim, eles estavam bêbados ali, tava assim uma zona. E daí tinha uma mulher ali no grupo que ela tava falando, não, me desculpa ali por eles, tudo mais, eu tô cuidando aqui deles, eles beberam e tudo mais, eles não sabem o que estão fazendo. Os caras ali, eles estavam querendo vir pra cima, mas daí chegou os meus colegas ali de trabalho e já falaram assim, não, chega, vão ali pro canto de vocês aqui, deixa a gente trabalhar. Então ficou o nosso grupo e o grupo deles, né, se afastou e já foi embora. E então o pessoal, né, me recomendou ir para a delegacia e prestar queixa. Tinha uma pessoa lá que era de Londres e ele falou, olha, isso já aconteceu comigo, uma vez me espancaram, aconteceu a mesma coisa, eu tava trabalhando e do nada chegou um grupo e fui agredido, eu sei como é que é e eu vou te ajudar. Então, o meu inglês na época assim não era tão bom, mas era bom ter o suporte. E ele falou assim, olha, se você precisa de testemunha, eu sou sua testemunha, se você precisa do meu número de telefone, eu te dou o meu número de telefone. Daí eu fui lá na delegacia, prestei, né, depoimento, minha queixa. Foi um perrengue, né, porque assim, poderia ter sido espancado ali, poderia ter sido muito pior, mas mesmo assim, foi bem assustador, foi uma experiência que não foi nem um pouquinho legal. Nosso quinto perrengue aconteceu recentemente, agora nessa nossa última viagem para Tasmânia. Nós comentamos com vocês lá nos nossos stories que foi uma situação realmente assim que a gente não sabia o que fazer, não estávamos esperando por isso. A gente já estava dirigindo por uma longa distância e a gente estava retornando, era o nosso último dia na Tasmânia, a gente estava voltando para dormir a última noite na cidade onde a gente ia pegar, que era Hobart, para pegar o nosso voo de volta para Sydney. E infelizmente aconteceu algo no nosso trajeto. Exatamente, o nosso terceiro dia na Tasmânia foi o mais desafiador, porque a gente tinha 9 horas de estrada, mais de 800 quilômetros. Só que o detalhe é que na Tasmânia, para você encontrar postos de gasolina, eles são bem afastados. Às vezes você tem que dirigir 100 quilômetros, 200 quilômetros. As cidades, elas são bem pequenas e quem sabe você encontra um posto e esteja fechado, então algumas vezes é complicado. Então, o nosso último ponto que a gente parou, o último ponto turístico, a gente pensou que a gente iria abastecer por lá, mas nós não encontramos nada naquela região e a gente só tinha 1/4 do combustível quando a gente estava lá e nós precisávamos dirigir mais 200 km para chegar de volta na cidade. Então a gente pensou, vamos dirigir em direção da cidade e se a gente encontrar um posto, a gente abastece, certo? Então tá, começamos a dirigir. Primeira surpresa, a gente viu a
placa: parque pelos próximos 60 quilômetros. Ou seja, durante os próximos 60 quilômetros não tinha nada. Então quando a gente passou esse parque, a gente já tava ali com 5, 10% ali do total de combustível. Então a gente só podia dirigir um pouquinho a mais. Então a gente encontrou um posto fechado, né? Então vamos adiante. Estávamos ali no meio do nada, não tinha nem postes, nem iluminação, nem nada. Chegou na reserva. A placa dizia: próxima cidade, mais de 30 quilômetros. E tinha uma outra cidadezinha que era diferente da nossa rota, que era a 4 quilômetros, e na placa dizia que lá tinha posto de gasolina. Então decidimos desviar a nossa rota. E até que encontramos esse posto. Mas chegando lá, não eram nem 8 da noite e o posto já estava fechado. Era no meio do nada, né? Como a gente fez essa road trip, eram regiões muito remotas, não tinha civilização praticamente. A maioria eram fazendas, eram regiões assim de conservação ambiental, muitas plantações. Então esse posto estava fechado e a gente pensou, e agora, né? E detalhe, não tínhamos sinal de internet nenhum. A maior parte do tempo que a gente passou na Tasmânia, a gente não tinha sinal de internet. Então a gente tinha que sempre salvar os mapas ali para poder se localizar. E aí a gente pensou, né? O que a gente vai fazer? Vamos pedir ajuda para alguém que tá aqui perto. E a gente viu que de frente ao posto tinha como se fosse um conjunto de casas, mas só naquela região. Olhando mais pra frente, né, não tinha nenhuma casa, gente, nenhuma. Aí o Rodrigo pensou, vou lá, né, vou tentar pedir ajuda, né. Eu fiquei esperando no carro. Então eu fui lá, né, no meio da escuridão, com a lanterna ali do celular, comecei a bater em porta. Então a primeira pessoa não conseguiu me ajudar, tinha perguntado se ele conhecia algum posto de gasolina aberto, que seja perto, ou se ele pudesse vender um pouco de gasolina, mas ele falou assim: olha, não, gasolina aqui é bem escasso, né, não tem como te vender nem nada. Eu perguntei se ele conhecia o dono daquele posto de gasolina, porque de repente poderia ligar, chamar a pessoa e daí abastecer, mas ele também não conhecia. E então, na segunda casa em que o Rodrigo pediu ajuda, vieram 2 rapazes bem queridos, nos ajudaram, né, acho que eles eram de Perth, se não me engano, eles não moravam lá, e nos contaram que todas aquelas casinhas lá, que eram só 12, ninguém morava lá. Eram acomodações para o pessoal que trabalhava naquelas fazendas. Então era um pessoal de outras cidades que montaram como se fosse um acampamento ali mesmo para se hospedar, para dormir ali, mas durante o dia eles trabalhavam nas fazendas. E aí eles falaram: olha, a gente infelizmente não tem como ajudar vocês em se tratando de gasolina, porque a gente acorda todos os dias 5 da manhã e a gente precisa dessa gasolina que a gente tem aqui para ir pro trabalho. Mas a gente pode oferecer um outro tipo de ajuda. A gente sabe que uma das casinhas aqui do acampamento todo tá livre, vocês podem passar a noite ali, tá limpinho, né, tá tudo organizado. Nós não somos os donos daqui, mas a gente pode oferecer pra vocês essa casa aqui que tá livre, né, essa acomodação, tem o banheiro, tem o quarto, e acho que vocês vão poder pelo menos passar uma noite tranquilos, né. É, que não seja dormindo no carro, né, porque daí essa é a nossa única opção, né, dormir no carro, esperar abrir o posto de gasolina de manhã cedinho, abastecer e então ir pra cidade. E a gente acabou perdendo o nosso Airbnb que a gente tinha na cidade de Hobart, mas a gente acabou ganhando ali uma acomodação praticamente de graça. Aí no dia seguinte, assim que o posto de gasolina abriu, era umas 7h15 da manhã, a gente abasteceu e então voltou pra cidade de Hobart, que era onde a gente tinha se planejado pra passar a última noite lá, né? Exatamente, e daí a gente acordou bem cedinho, chegamos até no posto antes mesmo de abrir, abastecemos e daí só alegria, voltamos ali pra cidade e conseguimos seguir nosso itinerário de acordo com o planejado. E esse foi um perrengue que no final deu certo, mas que das próximas vezes a gente vai tomar mais atenção com relação à gasolina, né? Manter o tanque sempre cheio. Exatamente. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi bem bacana compartilhar alguns dos perrengues que nós tivemos aqui na Austrália, que foram muitos, mas esses são 5 dos perrengues que são bem memoráveis. É isso aí, pessoal, esperamos que vocês tenham gostado. Se inscrevam aqui no canal se vocês ainda não estão inscritos, deixem o seu like e vemos vocês no próximo vídeo. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.